O filme começa com um fuzileiro naval americano endurecido, o fuzileiro, Mike, se despedindo de uma jovem no aeroporto e viajando de helicóptero para sua próxima missão. Na próxima cena, Mike e seu observador, Tommy, estão posicionados em um penhasco com vista para um deserto, esperando a chegada de seu alvo. Tommy é um falador por natureza, enquanto Mike tem uma disposição mais séria. Eles notam várias pessoas a pé de um lado e vários veículos armados do outro, se aproximando. O alvo de Mike é um terrorista de 65 anos, Saeed Asif. Enquanto Tommy e a voz pelo rádio tentam fazer Mike realizar o ataque, ele percebe que o grupo se reuniu para um casamento e o alvo pode ser o pai do noivo. As coisas se complicam ainda mais quando o noivo e a noiva bloqueiam o alvo. Mike recebe a ordem de eliminar o noivo para chegar ao alvo, mas ele não consegue se trazer a fazer isso e tirar uma vida inocente. Mike mente para seu centro de comando que perdeu o alvo. A dupla é então avistada por homens armados que estão protegendo a cerimônia. Disparos de armas seguem. O alvo imediatamente foge, enquanto Mike e Tommy são forçados a recuar à medida que homens armados começam a persegui-los. Enquanto correm, eles danificam seu GPS e se escondem atrás de uma formação rochosa. Os homens armados começam a caminhar em direção à rocha, quando Mike rapidamente cria uma distração inteligente para mandá-los na direção oposta. Depois de evadir os homens armados, a dupla solicita uma evacuação, mas é informada de que precisam atravessar o deserto à sua frente para chegar a uma vila a 5 horas de distância, onde poderão ser resgatados. Eles partem a pé, enfrentando tempestades de areia e o calor escaldante. Tommy entretém Mike com as histórias de seu filho que está em casa. Vendo Mike em silêncio e aparentemente preocupado com algo, Tommy força Mike a se abrir. Mike revela que está tendo dificuldades para pedir sua namorada, Jenny, em casamento. Tommy zoa com ele por estar tão assustado, mas também lhe dá um conselho de que, no início, os casamentos podem ser difíceis, mas com o tempo, você se acostuma. Enquanto atravessam o deserto, o vento traz um sinal de alerta voando bem abaixo de seus pés. Mike leva o sinal a sério. Lembrando que 33 milhões de minas terrestres foram enterradas no deserto nos últimos 40 anos. Tommy o assegura que é apenas um truque berbere para manter os inimigos afastados. Mike ainda avança com cautela, sua mente preocupada com o sinal de alerta. Tommy anda para trás, despreocupado, a poucos metros à frente de Mike, fazendo piadas leves, sobre Mike ser um pensador excessivo. De repente, um som de clique é ouvido e uma explosão se segue. Tommy havia pisado em uma mina terrestre. Enquanto ele fica temporariamente surdo, Mike dá um passo em direção a Tommy e ouve outro clique, onde seu pé acaba de pousar. Ele congela em choque. A areia da explosão começa a se dissipar. Tommy sobreviveu à explosão, mas suas pernas abaixo dos joelhos foram amputadas. Tommy grita e treme de dor. Mike, incapaz de se mover, luta para acalmar Tommy. Quando nada parece funcionar, Mike menciona o filho de Tommy, o que lhe dá um pouco de motivação, e ele consegue se injetar com a morfina que os fuzileiros navais carregam no bolso da frente. Tommy então tenta alcançar seu rádio, mas a dor novamente o domina. Vendo seu parceiro em dor, Mike se oferece para tirar o pé da mina terrestre, para ajudar Tommy. Mike especula que talvez a mina terrestre em que pisou seja velha e esteja inativa. Tommy o avisa para não fazer isso, e para dissuadir Mike, ele saca sua arma e a aponta para a própria cabeça. Ele diz a Mike que deve sobreviver a qualquer custo, e se atira. Mike grita desesperadamente de dor. Ele está preso no deserto, sozinho, incapaz de se mover. Logo ele se cansa de ficar em pé e se ajoelha. Mike percebe que de alguma forma precisa pegar o rádio, que está deitado ao lado de Tommy, a alguns metros de distância. Ele amarra o cadarço do sapato a um machado para puxar a bolsa do rádio em direção a si. No entanto, ele descobre que a bateria do rádio está morta e a reserva está no corpo de Tommy. Mike está desanimado, mas pensa em outro plano. Ele faz um arranjo improvisado para carregar o rádio usando energia solar. Mike então consegue contatar seus superiores. Ele solicita evacuação imediata, mas lhe dizem que os helicópteros de resgate não podem voar até sua localização por causa das frequentes tempestades de areia. Se tudo correr bem, um comboio o resgatará em cerca de 52 horas. Mike fica frustrado com a resposta. O major então sugere que Mike tente cavar uma vala e pule dentro dela, o que resultaria apenas em uma perda de membro que não ameaça a vida. Mike decide aguentar firme e esperar pelo resgate, configurando uma contagem regressiva em seu relógio. Então, outra enorme tempestade de areia atinge com toda a força. Ele consegue esperar até que passe sem se mover do lugar.
Assim que acaba, a primeira coisa que ele percebe é que a tempestade trouxe o corpo de Tommy, e portanto, a bateria reserva, bem ao seu lado. No entanto, o rádio se afastou demais do seu alcance. Horas se passam. Mike fica sem água e fica cada vez mais desesperado, e às vezes se pergunta sobre a possibilidade de se matar. Ele então nota um berbere se aproximando, caminhando em zigue-zague. Mike tenta avisá-lo sobre a mina terrestre, mas o berber imita suas ações, aparentemente zombando dele. Mike tenta explicar sua situação ao homem berber, mas ele insiste que Mike deve dar o próximo passo. Ele então pega o cantil de água de Mike e desaparece no deserto. Completamente desidratado e desesperado, Mike decide beber sua própria urina. Quando ele nota uma pequena menina berbere vindo em sua direção, trazendo de volta seu cantil de água, ela o entrega a Mike e, para seu alívio, está cheio de água. Embora a menina nunca fale, usando seus soldados de brinquedo, ela também parece dizer a Mike que ele precisa sair da mina e seguir em frente. Mike diz a ela que não consegue se mover e pede à menina que vá buscar seu rádio, mas a menina não entende. Desesperado, Mike fica muito agitado, assustando a menina. Logo, a noite cai e a temperatura começa a cair. Mike acende uma fogueira para se manter aquecido. Ele começa a ouvir barulhos de animais selvagens. Ele pega seu telefone e olha nas fotos de sua namorada para se distrair. Ele encontra um vídeo de sua namorada. No vídeo, Jenny diz a Mike que está esperando por ele. Mike precisa vencer a guerra e voltar para ela o mais rápido possível. Mike começa a ficar emocionado. Ele tem medo de que nunca mais verá sua namorada. Cansado de tudo que está acontecendo com ele, ele começa a adormecer, mas acorda ao perceber que o fogo se apagou. Ele se encontra cercado por animais selvagens. Ele tenta assustá-los com sua arma, mas falha. Os animais arrastam o corpo de Tommy para longe. Um animal começa a se aproximar dele, mas usando sua lanterna, Mike atira no animal com sua arma. O animal pisa em uma mina terrestre, causando uma explosão e assustando os outros animais. Amanhã chega, e o mesmo homem berbere aparece novamente. Ele diz a Mike que ele é muito sortudo por ter sobrevivido até aqui, mesmo depois de pisar em uma mina terrestre e passar uma noite no deserto com animais selvagens. Ele sugere mais uma vez que Mike avance, mas Mike não obedece. Mike diz a ele que ele provavelmente sabe a localização das minas. Como ele sempre caminha em um padrão, o berbere responde que não sabe onde estão as minas terrestres e que ele só anda em zigue-zague porque é mais seguro do que andar em linha reta. Mike novamente pede a ele para buscar seu rádio. O homem berbere finalmente concorda e traz o rádio de volta para Mike e então segue seu caminho. Mike olha para o relógio e ainda faltam 24 horas para a ajuda chegar. Ele começa a alucinar lentamente. Mike vê Tommy acordar de sua morte. O Tommy imaginário motiva Mike e diz a ele que ele vai sair disso vivo. O sol se põe novamente e Mike começa a pensar em todos os erros que cometeu em sua vida. Ele começa a se arrepender de ter deixado sua namorada, Jenny, sozinha e de ter vindo para a missão. Ele novamente se encontra cercado por animais. Mike começa a atirar sem rumo neles no escuro, mas os animais ainda o atacam. Ele se perde em seus pensamentos enquanto luta contra os animais selvagens. À medida que o sol nasce, Mike novamente desce de volta à realidade. Todos os animais selvagens que o atacaram estão mortos ao seu redor. Apesar de estar em desvantagem numérica, ele conseguiu matar todos os animais. Mike está naquele deserto todo sozinho, com o pé sobre a mina, sem se mover, há 45 horas. Ele então recebe uma comunicação de seu superior que o informa que a equipe de resgate está atrasada. O superior pergunta a ele se ele consegue aguentar por 17 horas. Já passando do seu limite, Mike responde que não consegue ir mais longe. O major diz a ele que tem alguém que quer falar com ele. Mike então ouve a voz de Jenny. Mike começa a pedir desculpas a ela de forma frenética por tê-la deixado, por estragar tudo e destruir tudo que toca. Ele então começa a alucinar e vê Jenny sentada em um sofá na frente dele, no deserto. Ele tenta alcançá-la, mas começa a perder forças. Ele começa a desabar quando o berbere o pega, aparentemente surgindo do nada. O homem começa a cuidar das feridas de Mike e conta a ele sobre a vez em que também pisou em uma mina, que lhe custou a perna. Ele diz a Mike que perder a perna fez com que ele sentisse que havia perdido tudo em sua vida. No entanto, a dor de perder a perna foi completamente apagada quando ele conheceu sua esposa e teve uma filha. Ele diz que, aconteça o que acontecer em nossas vidas, devemos continuar em frente. Mike diz ao homem que ele realmente é sortudo, já que sua filha, que lhe trouxe água, é realmente linda. E tem o sorriso do pai. O homem diz a Mike que ele não tem mais uma filha. Ela morreu em uma explosão de mina durante uma das suas excursões de pai e filha para desenterrar minas e substituí-las por latas.
Mike escuta, atônito. O Berbere diz a ele que está feliz que sua filha veio conhecer Mike, mas que ele realmente precisa seguir em frente agora. Então, ele vai embora. Mike vê sua filha novamente, mas ela rapidamente desaparece com o vento. Mike começa a alucinar novamente. Ele vê seu pai abusivo que costumava bater em sua mãe enquanto ele assistia, impotente. Ele vê sua mãe terminal. Ele também vê os momentos adoráveis que passou com sua namorada. Nesse momento, ele ouve pelo rádio que a equipe de resgate está passando e eles precisam que ele informe sua localização exata. Ele pega seu sinalizador, mas antes que consiga usá-lo, os terroristas de antes começam a atirar nele de cima da colina. Os tiros provocam uma explosão de mina nas proximidades, que faz o sinalizador voar da mão de Mike e alcançar. Ele tenta revidar, mas está fraco demais. Mas ele se lembra de sua namorada e usa isso como motivação. Mike então usa sua arma para atirar no chão e provoca explosões de minas ao seu redor, criando uma fumaça de areia que o protege do inimigo. Ele então rapidamente pega seu fuzil de precisão e elimina os terroristas. Com a equipe de resgate passando, o sinalizador ainda está fora de alcance. Mike se lembra das palavras do homem Berber de que você precisa continuar em frente. Ele dá um salto de fé e dá um passo à frente. Nada acontece. Não há explosão. Ele descobre que a mina em que pisou era na verdade uma lata, provavelmente colocada lá pela filha do Berbere quando ela estava viva. E assim, as palavras do aldeão se concretizam. Durante todo esse tempo, o aldeão disse a ele que ele poderia seguir em frente com sua vida e voltar para sua namorada. Ele o lembrou de que ele pode fazer isso, e a única coisa que o impedia era o medo. Mike se sente aliviado por estar vivo, apesar dos ferimentos à bala não letais que sofreu no confronto. Ele começa a chorar. Talvez ele estivesse aliviado, sabendo que seria salvo, ou talvez ele estivesse com raiva por não ter percebido a gravidade da situação. Ele então dispara o sinalizador e desaba no chão. A equipe de resgate o encontra e ele volta para casa. De volta para casa, no aeroporto, Jenny o espera com lágrimas de felicidade nos olhos. Mesmo antes de abraçá-la, ele se ajoelha, como fez em diferentes momentos da sua vida. Ele então a pede em casamento, prometendo nunca mais deixá-la sozinha. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.